Ah, se não dá não, pô. Não dá isso. Se não dá não, pô. Começou, negão. E aí, gente, tudo bem com vocês, pessoal? Eu venho trazendo aqui hoje para vocês um conteúdo bastante interessante, bastante legal, profundo, que vai abrir a visão de vocês, que vai deixar claro, transparente a realidade, vai tirar aquilo que vocês não conseguem ver e entender, né, o porquê que quando aquilo que começa errado tem a tendência, quando a gente vai ganhar dinheiro, dar errado. Deixar entender de fato de verdade o motivo que um erro vai produzindo outros erros pela falta de conhecimento, né, gente? Tem um QR Code aqui do canal aqui, né? Para ajudar o canal, né? Para poder a gente eu, melhor dizendo, né? Conseguir produzir mais conteúdo, mais aprofundadamente. Ainda estou começando aqui o trabalho do YouTube. Quem puder colaborar, quem puder ajudar, tá aí. E vamos para a matéria, né? Vamos para o conteúdo, que é isso que interessa. Esse é um conteúdo bastante legal, bastante interessante, tá? Aquilo que começa errado vai dar errado quando a gente vai ganhar dinheiro, né? Vamos lá. Se a gente observar a história da República, quando ela foi criada, isso é questão de história, tá? A República Brasileira, ela foi proclamada, se não estiver enganado, em 1888, tá? Da República Velha, tá? Vou ver se aqui eu consigo abrir aqui mais a foto aqui. Da República Velha até os dias de hoje, tá? Os dias atuais, o pensamento das pessoas, e assim as pessoas também são ensinadas, tá? Não é um erro das pessoas, mas a forma como as pessoas são ensinadas, é que o problema dela está relacionado a dinheiro, entendeu? Se você observar a história do Brasil, você vai ver que a solução que os governantes, quem diz que se repreendeu o povo, sempre teve imprimir dinheiro. E aí a gente sabe que imprimição de dinheiro é inflação, é a quebra da hierarquia, tá? Na linguagem dos economistas é inflação. Mas para quem quer entender na linguagem da autossuficiência, aprender a fazer suas próprias coisas, é a quebra da hierarquia. Ninguém fica mais desigual, entendeu? Todo mundo passa a ter acesso às coisas. Então, quando a gente olha para a história do Brasil, a gente vê que as soluções políticas na época, e até do povo mesmo, sempre se resumiu à solução do dinheiro. Tudo é o dinheiro. Até hoje a conversa é essa, né? Tudo é o dinheiro para resolver os problemas. Então é uma questão histórica. Isso que vocês têm que começar a se ligar. A história do seu país que você vive, tá? E aí a gente vai avançar para um outro tópico, porque eu só queria colocar aqui uma introdução aqui, de uma explicação. A gente vai avançar para um outro tópico, que é a questão do manual, tá? O manual que muita gente não lê, muita gente não procura saber, e quando lê é aquele código, né? Aquele código para poder entender. Esse é o manual, tá? Vou botar aqui a figurinha grandona, o manual. Quando você vai procurar um profissional, tá? O profissional, ele tem uma linguagem própria, uma linguagem que só ele vai entender o que ele está fazendo na sua própria profissão. As mesmas coisas em outros profissionais quando você paga a prestação de serviço para poder ter acesso àquilo que você necessita. Você pode até observar que a tua profissão, só você conhece o linguajar da sua profissão, ou quem se qualificou, né? Quem fez o curso aprendeu para poder exercer a sua profissão. Então eles têm muita facilidade de conhecer o linguajar da própria profissão, e quem vai pagar pela prestação de serviço tem dificuldade de entender esse linguajado, tá? Fique ciente que isso aí é proposital, tá? Isso aí é proposital. Essa dificuldade de entender esse linguajado
tanto da sua profissão e tanto quanto quando você vai pagar uma outra profissão. O que significa isso na prática, gente? Quando não se lê o manual, que é você entender como funciona essa cooperativa, que é chamada de capitalismo, mas que na realidade é uma cooperativa, tá? A chance das coisas dar certo, ela é muito pequena. Ela é muito pequena. Eu, como muita gente, a gente sempre foi ensinado a viver por uma profissão. E dessa profissão, a gente tirar o nosso sustento dessa profissão. Então, 99% e alguns milésimos de potência dividida é o que vai dar o nosso valor de ganho quando a gente recebe nosso salário ou quando a gente é um empreendedor. Então o que acontece? A chance disso dar certo ela é muito pequena. Por quê? Porque se você não lê o manual e não entende o manual, como que você vai fazer o certo? Eu estava até conversando esses dias agora, para vocês entenderem e compreender. Você vê que o pessoal do Islã e o pessoal que é evangélico, até mesmo católico também um pouco, você vê que eles, desde que eles entram na religião, o instrumento de contato com Deus, tá, é a Bíblia. Então, mesmo que ele leu a Bíblia uma vez, duas vezes, três vezes, todo o livro da Bíblia, ele está sempre relendo. Você pode observar. Não é só suficientemente a oração que ele vai fazer lá ou com Deus. Ele tem que ter um manual. Então está sempre lendo o livro do manual. Então qual é a chance de ele errar? Bem menor. Bem menor mediante se ele não lesse a Bíblia. Então o que acontece de fato de verdade? Esse aqui só é um exemplo para vocês entenderem a importância do manual. E o manual está em código, né? Se você for ler o livro de economia, é um código. Você vai ter muita dor de cabeça para você entender. E mesmo que você entenda, quando você vai falar com uma outra pessoa, ela não vai entender. Ela não vai entender. Entendeu? Então, a mesma coisa também é quando você passa a ler a história da humanidade, aí fica muito mais fácil de você entender o porquê que é dessa forma. Que é um outro manual, tá? Mas se você for ler o livro de economia, ou se você for ler tudo que é relacionado à prestação de serviço, você vai ter dificuldade, porque a linguagem não é feita popularmente para as pessoas entenderem. A linguagem ela é feita para as pessoas que vão exercer aquela profissão. Então aquela pessoa que vai pagar pela prestação de serviço, ela não vai entender. Beleza? Só para vocês entenderem o raciocínio aqui. Eu já fiquei muito tempo aqui preso, parado aqui nessa explicação. Eu nem sei se eu cometi algum erro um erro aqui de ficar tanto tempo aqui parado nessa explicação. Eu estava falando até errado aqui. Mas vamos lá. Agora vamos para a realidade, o que acontece hoje em dia, tá, gente? Vamos para a realidade que acontece hoje em dia. São 8 horas trabalhadas, teoricamente, tá? 1 hora de almoço, 8 horas para dormir, 2 horas e meia de transporte do ônibus, 30 minutos para o café da manhã e 3 horas quando você chega em casa e vai fazer as suas próprias coisas. É mais ou menos assim que está dividido os afazeres dos seres humanos, em 24 horas, tá? É mais ou menos isso que você vai viver a tua vida toda, em 24 horas, essa carga de trabalho, tá? Então, vamos começar a assim explicar o problema, que não é a questão de ganhar dinheiro. O problema é não entender como funcionam as coisas, como é as coisas, tá? Então, são 8 horas trabalhadas que você vai trabalhar ou para o seu patrão ou para uma outra pessoa se você tiver o seu próprio negócio, tá? Essa 1 hora do almoço, pela lei trabalhista, ela não conta como trabalho. Ela não conta, tá? Você tem que entender que a lei, que também é um outro manual,
é um pensamento de um ser humano. Ele pensou e ele está raciocinando por você. Aceitar ou não aceitar é uma questão sua pessoal. Aquilo que está falando sobre a lei. Tá? Mas você tem que entender que a lei do trabalho é um pensamento dos seres humanos colocado para os outros seres humanos fazer ou não. Tá? Mas vamos lá. Essa 1 hora do almoço, ela não é contabilizada como trabalho. Mas ela é trabalho. Por quê? As pessoas geralmente elas almoçam meio-dia, 1 hora, 2 horas mais ou menos. Aquela refeição, aquela nutrição dos alimentos que você vai estar se nutrindo no seu corpo, não é para o seu lazer, o seu entretenimento, o seu desfrute, o seu bem-estar, você ficar à vontade. Entendeu? Aquela 1 hora do almoço que você está almoçando é para as 4 horas seguintes que você vai trabalhar. Então aquela força que você está gastando, aquela energia que você está gastando, vai voltar para o seu patrão. Até às 5 da tarde, às 17 horas da tarde, você vai estar trabalhando para depois, mais tarde, você repor aquela alimentação que seria o café da tarde. Então, essa 1 hora aqui, ela não é contada como trabalho. Tá? Ela não é contada pelo trabalho pela lei trabalhística. Mas eu considero sim que você está trabalhando. Porque você não pode chegar nessa 1 hora do almoço, meramente um exemplo, gente, tomar uma cachaça, comer uma comida remosa que vai fazer você ir para o banheiro. Você não pode comer uma alimentação, vamos supor, um biscoito, um pão, senão você vai ter queda de energia, de força física. Dependendo da atividade, é essencial você comer uma alimentação que te dá suporte para resistir às questões físicas. Então, a tua alimentação ali, ela é voltada para o trabalho. Não é voltado para o seu desfrute, para aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer regozijar, aquilo que você quer aproveitar. Você tem que comer aquela alimentação, porque se você comer um biscoito, daqui a 1 hora, 1 hora e meia, você volta a ter fome de novo. Para o patrão é horrível, porque você deixa de trabalhar. Então você está naquela 1 hora do almoço, você tem que entender que você está trabalhando. Aquelas energias que você está consumindo vai voltar para o seu patrão. Então, essa 1 hora é trabalho. As 8 horas de sono, gente, que é uma questão biológica e do corpo, isso é importante ser falado, também é trabalho, gente. Quando você dorme 10 da noite, 11 da noite, e você vai acordar 6 da manhã, 5 da manhã, tá bom, 5 da manhã, aquelas 8 horas de sono, você está descansando. Você está recuperando as suas energias, a sua força, a sua capacidade física, a sua saúde física, para que você, quando for para o trabalho, ou chegar no trabalho às 7, 8, 9, 10 da manhã, dependendo do caso, você tenha força física, saúde física, psicológica, emocional, para você poder aguentar o ritmo do trabalho. Se você não dormir essas horas aqui, quem já trabalhou virado, já percebeu isso, você vai chegar como? Indisposto, cansaço, com indisposição, com falta de aptidão, com falta de vontade, cheio de sono, com menos resistência. Então aquele descanso que você está descansando não é para você acordar no dia seguinte, um exemplo, tá? Você vai jogar uma bola, você vai fazer aquilo que você quer, você vai se descontrair, você vai ficar à vontade, você vai fazer o que você deseja. Essas 8 horas de sono, ele vai voltar para o seu patrão. Ele vai voltar para o seu patrão. Ou se você é um empreendedor, também vai voltar para aquele que você vai prestar o serviço. Então você está trabalhando nessas 8 horas. Porque você não pode ficar 24 horas direto, porque o seu corpo precisa descansar. E esse descanso, essa energia nova que vai ser utilizada de manhã cedo, ela vai ser o quê? Para o trabalho. Tá entendendo? Ela vai ser utilizada por trabalho. As 2 horas e meia que você fica do transporte no ônibus para trabalhar,
também é trabalho. Eu conto mais a ida, tá? A volta eu não conto tanto assim, mas a ida sim. A ida eu sinto, porque você está preso àquele tempo, àquela disposição do patrão. Então, aquela hora que você fica no ônibus, se você não arrumar alguma coisa para fazer, ou ler um livro, escutar uma música, ver notícia, você não faz nada, você fica preso. Você fica preso. Isso até hoje é um debate nessa questão da ida e volta. Tempo de vida que o ser humano perde, tá? Mas a tua ida para o trabalho, eu considero que você está à mercê do seu patrão. Está à mercê à sua disposição, porque você não vai fazer coisas livres, coisas que você queira fazer, tá? Os 30 minutos que você toma o café, seja em casa, seja na empresa, também vai para o seu patrão. A sua alimentação de manhã não vai ser uma coisa do cotidiano, tá? Um lanche, um biscoito, uma coisa assim que não necessita se preocupar. Vou dar um exemplo, uma cachaça, uma cerveja, alguma coisa que não é para atividade do trabalho. O seu café da manhã ele é voltado para o seu trabalho. Se você comer uma alimentação que não venha atender a necessidade daquelas 4 horas que você vai ter que esperar para poder almoçar, você vai ficar o quê? Fraco, dor de cabeça, desanimado, com disposição, com fome, porque aquela alimentação não supriu aquelas 4 horas até esperar o almoço. E toda aquela energia não vai ser usada para você, vai ser usada para o seu trabalho. Entende? E aí a gente chegou na parte final, né, desse raciocínio aqui, que são as 3 horas depois do trabalho. Aqui é o grande problema da situação. Por quê? Porque, pela lei, a gente entende que a pessoa só trabalha 8 horas por dia. 8 horas por dia, pela lei, é entendido que a pessoa trabalha. O que você faz na sua casa, a lei não entende que você está trabalhando. Então você chegou em casa, aí você botou o uniforme para lavar, tá? Para o dia seguinte. A lei não entende que você está trabalhando, só entende quando você está lá no ato. Mas você continua trabalhando. A lei brasileira, como as outras leis do mundo, isso é importante ser falado, ela só entende quando você faz para os outros, que é o trabalho indireto. Quando faz para você, ela não entende, ela não reconhece que você está trabalhando. Então ela só vai contar as 8 horas trabalhadas, ela não vai considerar as 1 hora, não vai considerar as 8 horas que fica disponível para o seu patrão, não vai considerar, está considerando agora o transporte, mas não vai considerar o café da manhã, não vai considerar o depois. Porque não adianta nada você ter várias notas de dinheiro e você não comprar as coisas, não resolver as coisas, que mais tarde eu vou estar falando um pouco isso. Não resolve nada. Você não come papel, você não se veste com papel, você não toma banho de papel. Então, o trabalho indireto, a lei considera quando você faz para os outros. E o direto, a lei não considera, que é você fazer o que em casa? Quando você chega em casa, você vai guardar o seu uniforme, ou vai botar para lavar, vai fazer a comida sua. Além de fazer a sua comida, você vai ter que resolver os problemas da sua casa, como a manutenção, uma obra, fazer pagamento de conta, resolver problemas familiares, resolver problema de escola do seu filho, resolver problema até mesmo de vizinho, resolver problema de saúde, resolver problema do carro, resolver problema dos eletrodomésticos. Você vai lá resolver os problemas do quintal para poder varrer, da faxina da sua casa que você vai ter que fazer. Então, aquelas 3 horas que você já está dispensado do trabalho, você está tendo o quê? O acesso direto às suas coisas. Você passa a fazer as suas coisas. Para a lei trabalhística, ela não, lei trabalhística e para a sociedade também, ela não entende que essas 3 horas depois do seu trabalho, você está trabalhando. Mas você está trabalhando, porque você tem várias notas lá na sua casa lá. Você não vai botar aquela nota no seu prato para comer.
Você não vai colocar aquela nota, por exemplo, no tanque de gasolina. Você não vai colocar aquela nota ali na obra que você está fazendo na sua casa. Não funciona. Você vai ter que chamar um outro ser humano para resolver. E você continua trabalhando. Você continua trabalhando nessa situação. Então, o que acontece? Você trabalha 8 horas por dia? Não. Pelos meus cálculos, tá? Que eu já fiz, eu acredito que a gente trabalha mais ou menos umas 21 horas por dia. 21 horas por dia, pelos meus cálculos. Aí você tem aquelas 2 ou 3 horas, dependendo do dia aí, livres. O restante é o dia todo trabalhando.